Acompanhamento semanal com o IA. Faça seu dinheiro trabalhar. A ilusão de quem acha que está acompanhando. Todo mundo quer renda passiva. Poucos entendem o preço dela. Quase todo investidor acha que está acompanhando a carteira. Mas abrir o app, olhar o saldo e fechar não é acompanhamento, é ilusão de controle. Se você já sentiu que sua carteira parece parada, mesmo aportando, mesmo recebendo dividendos, esse trecho vai mudar a forma como você olha para os seus ativos. Aqui você vai entender como criar uma rotina semanal real, com perguntas certas, usando o IA, para enxergar o que o olho humano deixa passar. E não é complicado, mas exige método e as perguntas certas. Narrativa. Felipe tinha 43 anos e uma carteira bem montada. Renda fixa com liquidez, 2 FIIs consolidados e 3 ações pagadoras de dividendos. Tudo construído com cuidado ao longo de 2 anos. Só que Felipe tinha um hábito silencioso que corroía o que ele construía. Todo domingo à noite ele abria o aplicativo da corretora, olhava o número total por alguns segundos, via que não tinha caído muito e fechava. Sentia aquela sensação vaga de que estava tudo bem. Mas estava? Ele não sabia ao certo, e esse era exatamente o problema. Num mês comum, um colega de trabalho mencionou que um dos FIIs mais conhecidos do mercado tinha cortado dividendos pela 3ª vez seguida. Felipe ficou quieto. Tinha esse FII. Não sabia do corte. Tinha perdido os 3 comunicados, as 3 quedas, os 3 momentos em que poderia ter tomado uma decisão. Não por descuido, por falta de rotina. Quando chegou em casa naquela noite e abriu o histórico de proventos, viu a queda progressiva. 3 meses, 3 sinais, 3 oportunidades de agir com calma. E ele tinha perdido todas. O problema não era o FII, era o olhar. Ele não estava acompanhando, estava apenas olhando. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Olhar é passivo. Você abre o app, vê o que está na superfície e fecha. Acompanhar é ativo. Você define o que importa, verifica com frequência e toma decisões antes que o problema vire prejuízo. Felipe não era preguiçoso. Ele simplesmente nunca tinha aprendido a diferença. Quando percebeu isso, fez algo simples mas importante. Parou de tentar monitorar tudo ao mesmo tempo e criou uma rotina com perguntas fixas, feitas toda semana com a ajuda de IA. Não para prever o mercado, não para receber dica de ativo, mas para organizar o que já existia na carteira dele em perguntas objetivas e tomar decisões com clareza. A rotina começou numa quinta-feira à noite, 20 minutos, sempre o mesmo horário. Ele abria o chat, colava um resumo simples da carteira, os ativos, os pesos, os proventos recebidos no mês e qualquer informação relevante que tivesse surgido, e fazia uma pergunta direta. A IA não dava a resposta mágica, mas organizava o raciocínio. Mostrava o que estava fora do lugar, apontava o que merecia atenção antes que virasse problema. Num desses acompanhamentos, ele percebeu que uma das ações tinha valorizado tanto nos últimos 2 meses, que agora representava quase 30% da carteira, quando ele tinha definido um limite de 20%. A carteira tinha saído do equilíbrio sem que ele tivesse feito nada de errado. O mercado simplesmente moveu. Sem a rotina, ele nunca teria notado, ou teria notado tarde, quando a concentração já fosse risco real. Com a rotina, ele identificou numa quinta-feira tranquila, decidiu redirecionar os próximos aportes para reequilibrar sem vender nada e foi dormir sabendo exatamente o que ia fazer. Isso é o que separa o investidor que acompanha do investidor que torce. Não é genialidade, não é tempo sobrando. É um protocolo simples, repetido toda semana, com consistência. O que a maioria não aprende. Existe um erro que aparece com frequência em investidores que tentam acompanhar a carteira sozinhos. Excesso de informação sem critério. Eles abrem 10 abas, comparam rentabilidade, leem notícia, checam câmbio, olham o Ibovespa e no final não processam nada com profundidade. É muito barulho e pouca informação útil. O problema não é a quantidade de dados, é a ausência de perguntas certas. Uma rotina de acompanhamento eficiente não começa pela informação, começa pelas perguntas que você precisa responder toda semana. Quando você define as perguntas, a IA organiza os dados para respondê-las. Quando você não define nada, a IA, como qualquer ferramenta, devolve ruído. As perguntas essenciais de um acompanhamento semanal são simples. A composição da carteira ainda está dentro dos pesos que defini? Algum ativo mudou de comportamento nos últimos 30 dias? Proventos, resultado, comunicado relevante? Existe algum desequilíbrio que os próximos aportes podem corrigir sem precisar vender? 3 perguntas, 20 minutos, toda semana. Isso não elimina surpresas, mas reduz drasticamente o impacto delas. Porque quando você monitora com regularidade, os problemas aparecem pequenos e podem ser resolvidos com ajustes graduais, sem pressa e sem emoção. Momentos de clareza. Leitura estratégica. Entender o que mudou na carteira, não apenas o quanto ela vale hoje. Sinais antecipados. Perceber queda de proventos, mudança de resultado ou desequilíbrio de peso antes que virem problema. Decisões graduais. Ajustar via aporte antes de considerar qualquer venda. Longo prazo como escritura. Acompanhamento semanal não é para reagir ao mercado, é para não ser surpreendido por ele. Evitar decisões emocionais. Rotina substitui reação. Quem tem processo não precisa de impulso. Felipe não mudou os ativos, ele mudou o olhar. E quando isso acontece, a carteira para de ser algo que você torce para dar certo e vira algo que acompanha com clareza.
Só que existe um ponto que a maioria ignora, mesmo depois de criar a rotina. Um erro que transforma o acompanhamento em trabalho desnecessário e que trava decisões que deveriam ser simples. É exatamente isso que a gente resolve no próximo tópico. Prompt principal, tópico 1. Revisão semanal da carteira. Atue como analista de carteiras conservadoras com foco em renda passiva. Vou te passar a composição atual da minha carteira com os respectivos percentuais e os proventos recebidos nos últimos 30 dias. Quero que você identifique: 1. Se algum ativo está fora do peso que defini originalmente. 2. Se houve mudança relevante de proventos ou resultado que mereça atenção imediata. E 3. Se a carteira como um todo ainda está alinhada com o perfil conservador. Minha carteira. Colhe aqui seus ativos e percentuais. Objetivo: renda passiva crescente com baixo risco. Seja direto e aponte apenas o que precisa de ação. Prompt extra, tópico 1. Detecção de desequilíbrio por valorização. Minha carteira foi montada com os seguintes pesos: listar ativos e percentuais originais. Após valorização recente, os pesos atuais são: listar pesos atuais. Identifique quais ativos estão fora do limite que defini. Calcule o desvio percentual de cada um e sugira como os próximos aportes podem reequilibrar a carteira sem necessidade de venda. Priorize a solução mais simples e com menor impacto tributário. Quando acompanhar vira trabalho e como simplificar. Se você quer que o acompanhamento semanal funcione de verdade, faz isso agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e comenta qual ativo você mais tem dificuldade de monitorar. Essas perguntas viram conteúdo real aqui. Agora vem um ponto que pouca gente resolve e que transforma o acompanhamento em algo leve ou pesado dependendo de como você estrutura. Muita gente cria a rotina, mas não sabe o que fazer com o que encontra. Narrativa. Felipe estava animado com a nova rotina. Toda quinta-feira ele sentava, abria o chat, colava os dados e fazia as perguntas. Funcionava, ele enxergava mais, tomava decisões com mais calma. Só que depois de algumas semanas, algo estranho começou a acontecer. A rotina estava ficando pesada. A cada sessão, ele adicionava uma pergunta nova, depois outra. Queria saber mais sobre cada ativo, comparava com concorrentes, pedia análise setorial, checava dados macroeconômicos. O que era 20 minutos virou 1 hora, depois 1h30. E paradoxalmente, ele começava a se sentir mais confuso, não menos. Isso tem um nome: paralisia por análise. Quando o volume de informação supera a capacidade de decidir, o investidor trava. Não por falta de dados, por excesso deles sem hierarquia. A IA devolve o que você pergunta. Se você pergunta tudo, ela devolve tudo. E tudo, sem filtro, vira ruído. Felipe precisava aprender a separar o que era acompanhamento do que era análise profunda. Acompanhamento é rotina, rápido, focado, com perguntas fixas. O objetivo é identificar o que mudou e o que precisa de atenção. Análise profunda é pontual, feita quando um ativo apresenta sinal de alerta, quando há mudança relevante de contexto ou quando uma nova posição está sendo considerada. Misturar os dois na mesma sessão transforma a rotina em um projeto interminável. Quando Felipe separou os dois momentos, a rotina voltou a ser 20 minutos e passou a funcionar melhor do que antes, porque cada pergunta tinha o lugar certo. Havia outro ponto que ele ajustou e que fez diferença imediata. Ele parou de pedir para a IA confirmar o que ele já sabia. Esse é um erro sutil, mas frequente. O investidor já tem uma opinião formada sobre um ativo e usa a IA para buscar validação, não para encontrar o que está faltando. Quando você busca confirmação, você encontra confirmação, mas o que realmente importa é o que você ainda não está vendo. Felipe começou a fazer o inverso. Em vez de perguntar: esse ativo ainda é bom?, ele passou a perguntar: quais sinais de deterioração devo monitorar nesse ativo nos próximos 30 dias? A mudança de perspectiva foi pequena, o resultado foi muito diferente. A IA, usada dessa forma, deixa de ser um espelho e passa a ser uma lupa. Ela não te diz o que você quer ouvir, ela te mostra o que você ainda não está olhando. Sinais de que a rotina está fora do controle. Existem padrões que indicam que o acompanhamento virou problema em vez de solução. Sessão de revisão dura mais de 40 minutos toda semana, sem decisão clara ao final. Você sai da sessão com mais dúvidas do que entrou. As perguntas são diferentes toda semana, sem estrutura fixa. Você analisa ativos que não estão na carteira com a mesma frequência dos que estão. Você busca confirmação em vez de questionamento. Qualquer um desses sinais indica que o processo precisa ser simplificado antes de continuar. Momentos de clareza. Leitura estratégica. Separar rotina de acompanhamento de análise pontual. Cada uma tem momento e profundidade diferentes. Sinais antecipados. Identificar quando o excesso de análise está substituindo a decisão, em vez de embasá-la. Decisões graduais. Simplificar o processo antes de ampliar. Menos perguntas, mais clareza. Pensamento de longo prazo. Consistência na rotina vale mais do que profundidade eventual. Processo acima de emoção. Ter estrutura fixa impede que o humor do mercado contamine a análise semanal. Felipe não abandonou a rotina. Ele a simplificou. E quando isso aconteceu, ela passou a funcionar de verdade. Leve, rápida e útil. Só que existe um último desafio. Mesmo com a rotina funcionando, muita gente não sabe o que fazer quando a IA aponta um problema real. E aí a decisão trava justamente quando precisaria ser tomada. É exatamente isso que a gente resolve no próximo tópico. Prompt principal. Tópico 2. Separação entre rotina e análise profunda. Tenho uma carteira conservadora com foco em renda passiva composta por listar ativos. Quero criar uma rotina de acompanhamento semanal de no máximo 20 minutos. Me ajude a definir: 1. As 3 perguntas fixas que devo fazer toda semana sobre essa carteira. 2. Quais eventos ou sinais devem acionar uma análise mais profunda fora da rotina? E 3.
Como organizar as respostas de forma que eu saia de cada sessão com uma decisão clara, ou com a confirmação de que nenhuma ação é necessária. Prompt extra. Tópico 2. Questionamento preventivo por ativo. Para o ativo, nome do ativo. Liste os principais sinais de deterioração que devo monitorar nos próximos 30 dias. Considere queda de proventos, mudança de resultado operacional, aumento de endividamento, perda de market share ou mudança regulatória relevante. Para cada sinal, indique como identificar, onde verificar e qual ação gradual faz sentido se o sinal se confirmar. Não valide o ativo. Aponte o que pode estar errado que ainda não estou vendo. Quando a IA aponta um problema, e o que fazer com isso? A maioria aprende a usar IA para confirmar o que já pensa. Poucos aprendem a usar para encontrar o que ainda não estão vendo. Mas o momento mais difícil não é identificar o problema. É saber o que fazer quando ele aparece, sem entrar em pânico, sem ignorar e sem agir por impulso. É aqui que o acompanhamento semanal mostra seu valor real. Depois de semanas com a rotina funcionando, Felipe teve um momento que todo investidor vai enfrentar em algum ponto. A IA apontou um problema real. Um dos FIIs da carteira mostrava sinais claros de deterioração. Payout acima de 100% por 2 trimestres seguidos. Vacância em alta. Dividendo mantido artificialmente. A IA foi direta. Risco de corte de provento nos próximos 2 a 3 trimestres era alto. Felipe ficou parado olhando para a tela por alguns minutos. Não era uma dúvida teórica, era um problema concreto na carteira dele, e agora ele precisava decidir. A primeira reação foi emocional, vender tudo imediatamente, antes que piorasse. Era o impulso mais natural, proteger o que tinha. Mas ele parou, respirou, e fez algo que não teria feito antes de criar a rotina. Voltou para as perguntas certas. O problema já estava precificado? O mercado já tinha reagido à deterioração? Ou o preço ainda não refletia o risco? Era um problema pontual ou uma mudança estrutural? Vacância temporária por obra no entorno ou perda definitiva de inquilinos relevantes? O que os fundamentos diziam sobre o prazo? Havia contratos longos que protegiam o fluxo por mais alguns trimestres? Tempo para reavaliação calma? Cada pergunta que ele fez à IA reduziu o ruído emocional e aumentou a clareza sobre o que realmente estava acontecendo. A resposta não foi vender tudo, também não foi ignorar, foi ajustar gradualmente. Nos próximos 2 aportes, ele redirecionou o dinheiro que iria para aquele FI para outro com fundamentos mais sólidos, sem venda imediata, sem imposto, sem decisão emocional. A posição foi sendo diluída de forma natural ao longo de 2 meses. Quando o corte de dividendo veio, o impacto na carteira já era pequeno. Esse episódio ensinou a Felipe algo que vai além da técnica. Acompanhamento semanal não existe para evitar problemas. Problemas acontecem. Acompanhamento existe para que quando o problema aparecer, você já tenha as perguntas certas prontas e tempo suficiente para agir com calma. Investidor que acompanha bem não é aquele que nunca erra, é aquele que erra pequeno, porque identifica antes, ajusta com calma e não deixa o problema crescer na sombra. A IA foi a ferramenta, mas o processo foi o que protegeu a carteira. E esse processo, quando incorporado como hábito, muda completamente a relação do investidor com o próprio patrimônio. A carteira deixa de ser algo que você torce para dar certo, vira algo que você conhece, monitora e ajusta com inteligência. A estrutura que sustenta. Um acompanhamento semanal eficiente tem 3 momentos que precisam acontecer em ordem. Momento 1, verificação. Checar que os pesos estão corretos, se há proventos pendentes e se algum ativo comunicou resultado ou evento relevante. Rápido, factual, sem opinião. Momento 2, interpretação. Para cada sinal encontrado, fazer a pergunta correta à IA. Não, isso é ruim, mas o que isso significa para o fluxo de caixa e para a capacidade de distribuição nos próximos trimestres. Momento 3, decisão. Definir claramente se há ação a tomar, qual é ela e em qual prazo. Ou confirmar que nenhuma ação é necessária nessa semana. Toda sessão precisa terminar com uma conclusão, mesmo que a conclusão seja, nada a fazer agora. Esses 3 momentos juntos transformam 20 minutos por semana em algo que a maioria dos investidores nunca consegue com horas de análise desestruturada. Clareza. Momentos de clareza. Leitura estratégica. Diferenciar problema pontual de mudança estrutural e saber que a resposta para cada um é diferente. Sinais antecipados. Identificar deterioração antes do corte de dividendo, não deplays. Decisões graduais. Ajustar via aporte antes de qualquer venda, reduzindo impacto tributário e emocional. Pensamento de longo prazo. Tempo de reação calma vale mais do que velocidade de reação impulsiva. Processo acima de emoção. Ter perguntas fixas impedem que o medo ou a euforia comandem a decisão. Felipe não encontrou um atalho, ele construiu um processo. E quando o processo está no lugar, a carteira para de depender de sorte e começa a depender de consistência. No próximo vídeo, o que fazer quando a Selic muda e por que a maioria dos investidores reage errado nas primeiras 48 horas. É aqui que tudo que você aprendeu sobre acompanhamento vai ser testado de verdade. Prompt principal. Tópico 3. Diagnóstico e decisão gradual. A IA identificou os sinais de alerta no ativo, nome. Descrever os sinais. Com base nisso, quero entender, esse problema é pontual ou indica mudança estrutural no negócio? O preço atual já reflete esse risco ou ainda não houve correção relevante? Qual ação gradual faz mais sentido? Manter, reduzir via aporte ou substituir, considerando meu perfil conservador e foco em renda passiva? Apresente o raciocínio como um gestor experiente faria, sem simplificar demais e sem alarmar desnecessariamente. Prompt extra. Tópico 3. Plano de ajuste sem venda. Tenho o ativo X representando X% da minha carteira.
A análise indica deterioração de fundamentos com risco de corte de dividendo. Meu aporte mensal é de valor. Sem vender nada, como posso usar os próximos aportes para reduzir gradualmente essa posição e reequilibrar a carteira em direção a ativo ou perfil desejado? Calcule em quantos meses a posição estaria no nível desejado e quanto cada aporte precisaria ser direcionado. Considere que quer manter o fluxo de renda passiva estável durante o processo de ajuste. Acompanhamento semanal com o IA. Faça seu dinheiro trabalhar. A ilusão de quem acha que está acompanhando. Todo mundo quer renda passiva, poucos entendem o preço dela. Quase todo investidor acha que está acompanhando a carteira. Mas abrir o app, olhar o saldo e fechar não é acompanhamento, é ilusão de controle. Se você já sentiu que sua carteira parece parada, mesmo aportando, mesmo recebendo dividendos, esse trecho vai mudar a forma como você olha para os seus ativos. Aqui você vai entender como criar uma rotina semanal real, com perguntas certas, usando o IA, para enxergar o que o olho humano deixa passar. E não é complicado, mas exige método e as perguntas certas. Narrativa. Felipe tinha 43 anos e uma carteira bem montada. Renda fixa com liquidez, 2 FIIs consolidados e 3 ações pagadoras de dividendos. Tudo construído com cuidado ao longo de 2 anos. Só que Felipe tinha um hábito silencioso que corroía o que ele construía. Todo domingo à noite ele abria o aplicativo da corretora, olhava o número total por alguns segundos, via que não tinha caído muito e fechava. Sentia aquela sensação vaga de que estava tudo bem. Mas estava? Ele não sabia ao certo. E esse era exatamente o problema. Num mês comum, um colega de trabalho mencionou que um dos FIIs mais conhecidos do mercado tinha cortado dividendos pela 3ª vez seguida. Felipe ficou quieto. Antes de encerrar, deixa eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!